Então, boa tarde a todos. Declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, do dia 22 de junho de 2020, com transmissão pelo TRE através do YouTube. Estando todos presentes, eu consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovado. Nós temos aqui para julgamento um recurso criminal eleitoral de número 1/80/2018, adiado da sessão do dia 15, com origem em Rio Brilhante, 11ª Zona Eleitoral. São recorrentes Laércio Tobias e Irapuã Gonzaga Carneiro Júnior, recorrido do Ministério Público Eleitoral, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa, revisor juiz Jailson de Souza. Parecer é pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Consulto o eminente procurador, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, sobre o parecer. Mantenho o parecer, presidente. Mantido o parecer do procurador, tem a palavra, então, o relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, para o seu voto. Presidente, eu vou dispensar a leitura do relatório. Vou consignar também que foi encaminhado por e-mail na data de 19 de junho, às 14h40, o memorial do recorrente Laércio Tobias, que foi recebido por mim através de e-mail do Tribunal Regional Eleitoral. Eu vou partir para o voto, senhor presidente. Trata-se de recursos interpostos por Laércio Tobias e Irapuã Gonzaga Carneiro Júnior, que foram condenados cada um a pena de 1 mês e 10 dias de detenção em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de 5 salários mínimos, pela prática do crime capitulado no artigo 326, acumulado com 327, a linha 3 do Código Eleitoral, injúria eleitoral por meio que facilita a divulgação de ofensa, perpetrado mediante conversa e grupo do WhatsApp. Conforme se verifica dos autos recorrentes entre os dias 18 e 27 de setembro de 2016, injuriaram Sérgio Lopes da Silva, então candidato a vereador, em conversa no grupo do WhatsApp denominado 15 neles, com fins de propaganda eleitoral negativa, com o seguinte teor: folhas 12, 21, 22, 75, 84/85. Eu não vou fazer a leitura, visto que está no voto que eu já antecipadamente disponibilizei para os colegas. Conforme relatado, em suas razões, os recorrentes suscitam 4 preliminares. Veja-se: a primeira, incompetência da Justiça Eleitoral para julgar o caso; segunda, ilicitude das provas obtidas sem autorização judicial; a terceira, cerceamento de defesa em decorrência de não apreciação do pedido para oficiar a empresa telefônica Vivo e o WhatsApp; quarta, nulidade do processo em razão de receber denúncia por juiz que se declarou impedido. Então, passemos assim à análise das preliminares. A primeira delas, senhor presidente, é da incompetência da Justiça Eleitoral. O recorrente Laércio Tobias alega que na seara eleitoral a injúria somente se configura quando a ofensa ocorrer em propaganda eleitoral ou visando o fim da propaganda, diferentemente do presente caso, que não se verifica a sua ocorrência, devendo os autos serem remetidos à Justiça Comum Estadual para o julgamento. Entretanto, em dissenso ao alegado, verifica que a ofensa foi dirigida a então candidato a vereador em conversa dos recorrentes de mais pessoas em grupo do WhatsApp, denominado 15 neles, de cunho eminentemente eleitoral, haja vista que o nome do grupo formado por simpatizantes do MDB, cujo número da eleição é o 15, e do teor político das conversas, em especial as de conteúdo ofensivo que dão continuidade a um comentário de suposta entrega de cesta básica pelo ofendido. De start, evidente o caráter eleitoral negativo das conversas, atraindo a competência dessa justiça especializada para o julgamento do caso, razão pela qual rejeita a preliminar da incompetência da justiça eleitoral. Presidente, o senhor acha melhor votar todas as preliminares juntas ou separado? Vamos julgar individualmente aqui com relação a essa preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, como vota o revisor, o doutor Jailson de Souza. Com o relator. O primeiro vogal, o doutor José Henrique Neiva. Com o relator. Com o relator. Doutor Juliano Thanos. Com o relator, presidente. Desembargador Edgon Cimarã. Acompanha. Doutor Clorisvaldo Rodrigues. Também voto com o relator. Então pode prosseguir, doutor Daniel. Vamos à próxima preliminar da ilicitude das provas. Laércio Tobias insurge também contra a licitude das provas, produzindo que os prints das conversas do aplicativo WhatsApp juntado aos autos foram obtidos sem autorização judicial, violando o direito constitucional de inviolabilidade da privacidade e do sigilo de dados.
Todavia, no exame dos autos, verifica-se que o próprio ofendido apresentou os referidos prints por ocasião do registro da ocorrência na Polícia Civil e posterior comunicado à Promotoria da Justiça Eleitoral, folhas 08/23. Ocorre que qualquer integrante do grupo WhatsApp, 15 neles, ou mesmo qualquer pessoa com quem os integrantes do grupo tenham compartilhado as mensagens, poderia ter fornecido os prints ao ofendido. Tampouco há nos autos registro de apreensão no telefone dos recorrentes ou dos participantes das conversas, a fim de que os dados neles armazenados fossem extraídos. Por conseguinte, inexistente a alegada violação de privacidade ou sigilo telefônico, razão pela qual rejeito também essa preliminar, senhor presidente. Como vota em relação à preliminar da ilicitude das provas o doutor Jailson de Souza? Também acompanho o relator. Doutor José Henrique Neiva? Com o relator. Doutor Juliano Thanos? Com o relator, presidente. Desembargador Divonci Maran? Relator. Doutor Florisvaldo Rodrigues dos Santos? Também acompanho o relator. Podemos prosseguir, doutor Daniel. Próxima preliminar do cerceamento de defesa. A terceira preliminar suscitada também pelo recorrente Laércio Tobias assevera o suposto cerceamento de defesa de recorrente da não apreciação de perdido formulado ao final da defesa, as folhas 304 e 305, para que fossem intimadas à empresa de telefonia Vivo, para que esta informasse a localização exata do celular na data dos fatos. E a empresa responsável pelo aplicativo WhatsApp para que fornecesse a íntegra das conversas travadas dos dois grupos naquele aplicativo. De fato, em caso, verifica-se que não houve manifestação pelo juízo quanto ao referido pedido. Entretanto, revela notar que o recorrente não reiterou o pedido de produção de provas em audiência ou nas alegações finais, não podendo agora, quando já ocorrida a preclusão, em sede de recurso, invocar uma nulidade para a qual concorreu, a teor do artigo 565 do Código de Processo Penal. Ademais, o recorrente não demonstrou prejuízo advindo da não produção de provas, requisito do artigo 563 do Código de Processo Penal, para que fosse declarada a nulidade do processo, razão pela qual eu rejeito também essa preliminar, senhor presidente. Cerceamento de defesa, né? Um voto do doutor Jailson? Com o relator. Doutor José Neiva? Com o relator. Doutor Juliano Thanos? Acompanho. Desembargador Divonci Maran? Também acompanho. E doutor Florisvaldo Rodrigues dos Santos? Com o relator. Vamos, então, para a quarta preliminar, que é a nulidade do processo. O recebimento da denúncia por juiz que se declarou impedido. A quarta preliminar, suscitada por Irapuã Gonzaga, referente ao recebimento da denúncia por magistrado que se declarou impedido, destaca-se que, a despeito do alegado, o processo em tela originou-se com a representação criminal de folhas 4 e 5, encaminhada pelo ofendido à Promotoria da Justiça Eleitoral de Rio Brilhante, que posteriormente ajuizou notícia de impasse dos recorrentes, além de outras pessoas, entre as quais Alcinei Alves Cardinai, em face de quem o juiz Jorge Tadashi Kakumoto determinou a instauração do procedimento, razão pela qual se declarou impedido para atuar no feito folhas 94. Desde então, o processo seguiu sob a presidência da juíza Mariana Rezende Ferreira Yoshida, até a promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância, as folhas 228 e 233, homologada às folhas 234, em relação a Alcilei Alves Cardinai, dentre outros. Por conseguinte, somente após o arquivamento do feito em relação a Aslinei, quem deu causa à declaração de impedimento, é que a denúncia foi recebida em relação aos demais autores, inclusive os recorrentes. Outro sim, nossa sentença foi proferida pela juíza Mariana Rezende Ferreira Yoshida, que posteriormente sucedeu o juiz supostamente impedido, não servindo de start a alegada nulidade decorrente do impedimento do juiz Jorge, quando do recebimento da denúncia, razão pela qual rejeito também essa última preliminar, senhor presidente. Estão todos de acordo com a preliminar ou com a divergência? De acordo. Rejeitada, Vossa Excelência pode examinar o mérito. Mérito da autoria. Embora o recorrente Laércio Tobias negue a autoria do crime com base no depoimento de testemunha de defesa Francilda Leite Teles, de folhas 408 e 408 verso, que confessou ter clonado o telefone celular do recorrente e enviado a mensagem de conteúdo ofensivo como se fosse o recorrente, fato é que, além de não haver provas do alegado, a testemunha deve ser atribuída à condição de informante, uma vez que a própria depoente declarou que, à época dos fatos, tinha um relacionamento amoroso com o recorrente com quem tem um filho.
Além disso, o fato do telefone celular ser de uso comum da empresa de propriedade do recorrente, Laércio não desconstitui as provas coligidas aos autos. Print de conversa de WhatsApp, haja vista que o nome do recorrente aparece como autor das conversas no grupo 15 neles, demonstrando, por conseguinte, a sua autoria. Outro sim, a tese de clonagem do aplicativo de WhatsApp instalada no celular do recorrente pela testemunha Francilda mostra-se inverossímil, à medida que não havia razão para a qual ela enviasse a mensagem, já que a exporia frustrando o intuito da clonagem, que, como ela mesma afirmou em seu depoimento, era o de espionar o recorrente por motivos amorosos. Quanto à autoria de Irã Irapuã Gonzaga, verifique seu interrogatório, folha 372-373, que o próprio recorrente confessou a autoria das postagens do grupo do WhatsApp. Além disso, seu nome também constava nos prints como autor das mensagens ofendidas. Passo agora a analisar a tipicidade da conduta. Em suas razões, Irapuã alega que não há nos autos nenhuma prova capaz de incriminá-lo, visto que os comentários no grupo de WhatsApp se deram em razão de fatos concretos ocorridos, não se amoldando ao tipo penal do artigo 326, como lá 327, inciso 3º do Código Eleitoral. Entretanto, ao contrário do que alega o recorrente, o fato de os comentários injuriosos terem se iniciado a partir do fato que a suposta entrega de cesta básica pelo só reforçam o cunho eleitoral das postagens, visto que os recorrentes, ao comentar as postagens com fim de propaganda eleitoral negativa acerca da irregularidade eleitoral, supostamente cometida pelo ofendido, à época dos fatos, candidato a vereador, atacaram a imagem do ofendido, que se sentiu injuriado com os comentários sobre sua orientação sexual, como se verifica do seu depoimento em juízo de folha 370-371. De tal modo, caracterizada a tipicidade da conduta dos recorrentes, no meu sentir, senhor presidente. Quanto ao dolo específico, com efeito, negam os recorrentes a ocorrência de dolo específico. Não obstante, verifique os recorrentes com ânimos de ofender a vítima e visando um efeito eleitoral negativo para o ofendido, que na época dos fatos era candidato a vereador em um grupo de WhatsApp, teceram comentários ofensivos na orientação sexual do mesmo, extrapolando o direito de liberdade de expressão, em um contexto eminentemente eleitoral com fins de propaganda negativa a respeito da ocorrência de um suposto ilícito eleitoral cometido pelo ofendido, o que demonstra o ânimo eleitoral e a presença do dolo específico. Por outro lado, é evidente que o ofendido tomou conhecimento das ofensas, sentindo-se prejudicado, como se verifica do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, de representação encaminhada pelo Ministério Público e de seu depoimento prestado, de onde se depreende a consumação do crime. Por fim, da pena combinada. Por fim, quanto ao pedido do recorrente Laércio Tobias para que a redução da pena pecuniária substitutiva, verifico que a pena combinada se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tendo sido arbitrada em conformidade com requisitos legais expressos no artigo 59 do Código Penal, a fim de dar concretude ao caráter pedagógico da norma, devendo ser mantida no patamar estabelecido pelo juízo a qual. Ademais, conforme destacado no parecer ministerial, a sanção é passível de parcelamento perante o juiz da execução, mediante a capacidade financeira do réu. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos a fim de manter inalterada a sentença de primeiro grau. E com um voto, senhor presidente. Com relação ao mérito, como vota o doutor Jailson de Souza? Não tenho dúvida em acompanhar o relator. Ótimo. Como vota o doutor José Henrique Neiva? Com o relator. Como vota o doutor Juliano Thanos? Com o relator, presidente. Como vota o desembargador Dilma Cimarã? Acompanho o relator. Como vota o doutor Florisvaldo Rodrigues dos Santos? Com o relator. Então, à unanimidade e com o parecer, rejeitaram as preliminares e, no mérito, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Essa era a matéria que nós tínhamos a tratar hoje. Não há mais nenhuma comunicação. Então, agradecendo a presença de todos, o trabalho de todos, ficam os senhores convocados para a sessão de amanhã, de 23 de junho de 2020, terça-feira, às 9 horas, por videoconferência. Até lá, uma boa noite, bom descanso a todos. Boa noite Um abraço. a todos. Um abraço.